Paz, amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, de eternidade em eternidade. Eu resolvi deixar mais um videozinho salvo, louvado seja Deus, nossa edificação, amados, para o nosso crescimento. Observando as igrejas aqui do bairro, as igrejas aqui perto, eu pude notar assim, né, os mais cascudos, os mais veteranos, os mais antigos, pastores, diáconos, né, digamos assim, pelo fato da bagagem de informação, pelo fato da bagagem de entendimento, eles já se acham eles já se acham ser, né, alguma coisa, digamos assim, no mundo espiritual. E a gente consegue notar que a gente não vê a mesma busca, a mesma sinceridade, a gente não vê aquela clareza, né, aquela coisa, digamos assim, o medo de ser condenado. O medo de não alcançar a eterna salvação, né? A gente não vê isso mais, porque na mente da grande maioria dos religiosos, eles já têm a sua salvação garantida, né? Eles já têm um lugarzinho, um cantinho no céu. E os cultos, eles estão sendo realizados, né, digamos assim. A Escritura, a Bíblia, a palavra, ela está sendo aberta, né, mas não com a mesma intensidade como Jesus ele cobrava, né, voltai ao primeiro amor. Nas cartas de Paulo a gente vê com toda a mente, com todo o corpo e com toda a alma. Jesus também ele fala isso, né? E quando a gente tenta executar abaixo da risca, a gente se vê quão longe a gente está de Deus, por conta da obrigação que a própria palavra exige. Então você, digamos assim, você se vê em uma busca incessante, querendo ainda mais para você se livrar do velho homem, né? E você, digamos assim, que o homem ele já teve um novo nascimento. E agora? Agora ele tem que buscar mais do novo. O que é o novo? A nova criatura, né? Ele tem que se encher agora do espiritual. Então tudo para ele agora é novo. Porque, digamos assim, ele está nas escrituras, ele está aprendendo capítulo e versículo, ele está entendendo, né, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, ele está buscando entendimento e digamos que o Senhor, como a palavra fala, ele dá esse entendimento sem medida. Ele abre o leque mesmo, mano. Se o homem ele quiser, o Senhor ele vai dar. É o desejo do Senhor que o homem ele venha crescer na graça e no conhecimento. O homem ele chega a um certo tipo de entendimento, a qual ele já não se vê mais na necessidade de buscar tanto como ele buscava, porque ele já adquiriu a tua informação, né? Eu queria saber mais sobre Paulo. Ele pega a biografia de Paulo ali, ele rabisca e a mente dele já está cheia. Digamos que agora você vai para os cultos e você vê o homem aplicando sempre o mesmo sermão, sempre a mesma pregação. Não tem nada novo porque ele não está buscando, né? A mente dele, o coração perverso já mandou para a mente dele que agora ele é um pregador, ele tem um novo nascimento e agora ele não precisa mais, digamos assim, buscar amar o Senhor com essa intensidade. Então a oração ela é feita antes do culto? Sim, né? Eu peguei essa observação. A oração ela é feita antes do culto? Sim, né? Então quando começa o culto, o que vai ser descarregado? As coisas que estão no coração. Se eu meditei, se eu estudei,
e se Deus falou comigo, eu vou descarregar aquilo para fora. Se eu não meditei, se eu não li, se eu não clamei, se eu não orei, o culto ele vai ficar sendo empurrado. Não, fulano está com oportunidade, Bertão está com oportunidade, para ver se o culto ele tem alguma coisa nova, né? Mas se você for olhar para as cartas de Paulo, sempre ele vai falar para o homem crescer espiritualmente. Jesus ele chega para Nicodemos e ele fala, né, que era necessário ele nascer de novo do Espírito. E o Espírito ele não cessa, mano. Ele sempre tem uma coisa nova, né? Sempre ele está ali renovando. Enfim, se todas as pessoas tivessem com um verdadeiro temor de Deus, buscando a Deus para ter, digamos assim, não vou dizer nenhum crescimento, porque na mente todo mundo já está crescido, né? Na mente todo mundo, na mente assim, no coração do povo, todo mundo já alcançou essa, como é que eu vou dizer, esse espacinho, esse cantinho no céu. A gente sobe nas lives, não é um pecado. O pecado mato, todos pecaram, destituídos estão, não importa se os meus pecados são maiores, e se os seus são pequenos, e o dele é médio. Pecado é pecado, e a Bíblia fala que todos estão destituídos. Então, a gente analisando as Escrituras, o Senhor, ele veio, passeou por essa terra, né? Na sua grande sabedoria, né? Ele já sabia que o povo de Israel iria o rejeitar. Mas se você olhar no livro de Êxodo, o Senhor ele falou, né? Antes de Moisés começar a peregrinar ali para tirar o povo do Egito, ele fala, né? Isso vai ser um memorial para gerações. Deus ele já sabia que o povo de Israel iria, né? Não iria aceitar, né? Digamos assim, né? Então ele fica ali sendo escravizado lá na mão dos egípcios, né? Essa história aí que está no livro de Êxodo, Deuteronômio, aí depois fala um pouquinho para Josué, aí depois você pula, vai lá para o livro de Josué, tem mais informação falando sobre a terra prometida, mas Deus ele já sabia de tudo, mano. E quando você vai abrir o livro de Ezequiel, você vê qual é a intenção. A intenção do Senhor, amados, é que a pessoa cresça espiritualmente. Mas o pecado, digamos assim, né? Como Satanás ele tocou no Éden, então Deus ele usa, não tem como surpreender o Senhor em nada, mas Deus é muito sábio, né? Então Deus ele, como Paulo ele fala, ele encaixou o homem nesse plano, né, de redenção, nesse plano de pecado, para que o homem venha crescer espiritualmente e trabalhar espiritualmente. Porque o que adianta, amado, o homem conhecer capítulo e versículos e ele citar? E quando o tentador, a serpente antiga, vier para perto dele, ele não ter bagagem, não é de conhecimento, é de espírito, como está lá no livro de Efésios. Então, para a gente não fugir, essa observação a qual eu fiz, né? Fulano está com oportunidade, você já sabe o que ele vai fazer, né? Bertano está com oportunidade. Eu já sei até o louvor a qual ele vai cantar, mas e isso não é de semanas, meses, anos, e isso fica, né? Então, aí a maioria da palavra agora saiu as oportunidades. Você já pegou o que está no coração da boiada, digamos assim. Agora vamos para a pregação. Geralmente quem prega é o pastor. Então, o resumo profecia, né? Ontem eu estava até participando, eu estava até observando isso. Qual foi a finalidade, o resumo? Promessas, amado. São coisas dessa vida, para essa vida, para crescimento do homem. Mas aí, digamos assim, eu costumo falar, amado, a cara da igreja é a cara do pastor. Você está me entendendo? Se o pastor ele for um pastor espiritual, a preocupação dele é o nível espiritual dos irmãos. Porque a Bíblia fala, né, para você fazer discípulos, né? Ir fazer discípulo. Então, assim,
digamos que você está sedento por crescimento, você quer ser batizado em línguas, você quer, digamos assim, né? Você quer falar em mistérios, como Paulo fala, eu falo mais em língua do que todos vocês, né? Queria que todos vocês falassem, né? Mas eu quero também que vocês profetizem também. Profetizar também é bom, porque se chegar alguém aqui e ver todo mundo falando em língua, não tiver ninguém para interpretar, vão falar que todo mundo está doido, né? E ele fala, acho que é 1 Coríntios 12, se me falha a memória, ele vai falar que é o desejo dele que todo mundo venha crescer, mas tudo é corpo da igreja, né? Digamos assim, tudo é espiritual. Mas os cultos de hoje, ele está com finalidade de prosperidade. Ele vai citar capítulos, vai citar versículos, né? Vai falar de alguma coisa, e a finalidade ele vai ver, não, Davi venceu, Davi foi rei. A finalidade de Salomão, não, o Senhor restituiu, né? Naamã, ele perdeu o orgulho, Deus curou. A finalidade é sempre isso, né? Não tenha mais aquela coisa, né, de você vir de longe, você sentir que os irmãos estão em oração, os irmãos estão clamando, né? Você sente que o irmãozinho ali novinho já está com as cartas de Paulo batendo no lombo já. Você olha assim, ó, rapaz, cara, quando pegar uma certa idade, sai da reta dele, vai dar trabalho. Tem mais isso, amado. Hoje você vê os anciãos, os velhos, os coroas de cabelo branco cantando música de Aline Barros, cantando música de Fernandinho. Não é nem da harpa cristã, é de Fernandinho. Então, a pessoa que, digamos assim, ela sai de uma pregação de rua, né? Que geralmente os caras são de pregação de rua, eles são acelerados, né? Digamos assim, a grande maioria não está nem pronta, mas para estar na rua. Às vezes chega uma pessoa bêbada, chega uma pessoa ali que você vê que está com o demônio, a pessoa ela não tem autoridade para expulsar aquilo ali, né? E a gente nota, a gente observa, e você abre as escrituras sagradas, o Senhor ele já deu essa promessa, né? Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, né? Mas para a gente chegar em um nível desse aí, a Bíblia fala, né, que tem uma série de normas, né? Obediência, largar o pecado, você buscar a Deus, você, como o próprio Jesus falou com seus discípulos, você jejuar, você orar, você buscar a face de Deus. Então, na mente da pessoa que ela está querendo se salvar, a mente dela ela vai achar isso dentro do templo. Ela vai achar isso dentro da igreja. Quando ela chega dentro da igreja, é totalmente oposto. É totalmente diferente. É como se você tivesse, digamos assim, esse desejo de crescimento espiritual, e se o pastor, né, entre aspas, ele notar que você está querendo modificar alguma coisa, você já é cortado pela raiz. Você é um homem problemático, né? Principalmente se o seu passado for muito sujo. Amado, se você for analisar nas escrituras, é sempre o mais vil pecador que acha necessário a palavra de Deus. Ele vai dar valor a cada vírgula, porque ele quer se limpar, ele quer a tua salvação a curto prazo, ele quer para ontem, né? E ele não vai achar isso no tempo. É como se não tivesse mais igreja para o Senhor vir buscar, porque os estacionamentos estão lotados, mano, as igrejas estão cheias, a Bíblia ela está sendo aberta, né, digamos assim, mas não tem aquela fé, não tem aquela crença. Se você for analisar, o Senhor ele chama Moisés para tirar o povo lá, né, da mão de Faraó, da mão dos egípcios, com a promessa, história imbatida, com a promessa, né, da terra prometida. Mas ele manda espias, se me falha a memória, manda 2, manda 10, e eles observam, né, que os filhos de Anak que tá lá, eles são gigantes, eles falam que não tem condições de ocupar, né, e antes o Senhor tinha descido ali, né, não se acheguem mulher, lavem suas vestes, que o Senhor ele vai aparecer, ele vai trazer as tábuas da lei, né, ele vai trazer os mandamentos.
E Moisés, ele vai, ele demora. O povo, a gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés aí, né? A gente não sabe o que aconteceu com esse Moisés. Vamos fazer deuses para a gente, porque qual foi a ordenança, né? Ele solta o povo para o povo festejar. Então o povo, ele fez a festa da maneira deles. É justamente o que as igrejas agora estão fazendo, da maneira deles. Você está me entendendo? Né? E fizeram um bezerro ali, tiraram a joia, tiraram o ouro, né? Fundiram um bezerro ali. Agora você imagina, né? Uma multidão, uma geração ali cultuando um bezerro, um espírito demoníaco entra dentro daquele bezerro ali, toma a mente de todo mundo. A Bíblia fala que eles ficam nus, começa fazendo relação um com o outro. Deus fica irado e fala para Moisés: olha lá, o teu povo desce lá, porque é povo obstinado, é povo ruim, né? O Senhor não quer nem ficar mais perto do povo. Deus, ele fala que ele vai mandar um anjo, vou mandar um anjo ir na frente para guiar vocês, né, até lá, porque se eu for no meio de vós, vocês vão ser consumidos, porque vocês são de dura serviço, justamente como Estevão falou. E ele estava, digamos assim, nesse trajeto, nesse caminho. Aonde que eu quero chegar? Satanás, amado, ele põe o sujeito antes, durante e depois, no meio, na viagem, ele senta do lado, ele ceia. Então, o discernimento que a pessoa tem que ter é no espírito, né? Aquela falhinha, aquele erro que está conduzindo o homem preso, as correntes, amado, são espirituais. O homem, ele pode até ir para a igreja, mano, ele pode até pregar, ele pode até falar bem, mas se no culto, e o culto ele não começa na igreja, ele começa em casa. Se você não estiver se humilhando, não estiver lendo, buscando, o conhecimento é necessário, porque Satanás, ele tem um conhecimento das Escrituras. A gente vê a guerra dele no deserto, ali com o próprio Deus, né? Combatendo na palavra. Então, temos que saber isso, né? Digamos assim. Mas, acho que tem Efésios, se me falha a memória, quando vai ali, revestivos de toda a força, né? de todo o seu poder. É poder espiritual, e Paulo, ele fala isso. Não vim com voz com letra, com sabedoria do mundo, não vim com voz com sublimidade de palavra. Então, digamos assim, se todo mundo mantesse o mesmo temor em suas casas, e cada um perdoasse mais, tivesse compaixão, tivesse misericórdia, tivesse na brecha todos os dias, e todos os dias orando e clamando, os cultos seriam totalmente diferentes. Quando uma pessoa tivesse a oportunidade, ela já estaria acostumado pela tua busca em casa. Então os cultos, eles seriam mais fervorosos. O Senhor, ele iria trabalhar, né? Uma festividade agora recente, pelo fato de estar tendo aí o movimento da Copa, entrou um bando de crianças, filhos dos membros, com a roupinha do Brasil, né? Eles não tinham condições de comprar camisa do Brasil, mas fez aquelas camisas de TNT verde, né? Botaram a bandeirinha do Brasil, né? As criancinhas batendo continência, e eu tô ali sentado, tava com a guitarra na mão, fui para essa festividade, mas estava sem instrumentista lá, o pastor, já que você manja um pouquinho, fica aí. Eu fiquei observando. Me fizeram de negócio, botaram a guitarra na minha mão, né? E eu tô vendo aquelas crianças e eu tô pensando, qual a finalidade disso aí? O que o Senhor tem a ver com a Copa? O que a morte do meu Senhor na cruz tem a ver com a Copa? Né? Digamos assim, aquelas crianças estavam fazendo coisas que elas nem sabiam que elas estavam fazendo, elas não sabem nem o que é Copa, elas não sabem nem o que é futebol. Elas não sabem nem onde estão. Elas estão fazendo porque uma pessoa está incentivando ela a fazer, né? A tiazinha da igreja, a missionária, a mulher do pastor, enfim. E eu fiquei observando aquilo ali, né? Então, isso já é um costume da igreja. A cantina cheia de salgado, refrigerante, né? Tem o dízimo, tem a oferta, tem a cantina, só faltou estacionamento. Só faltou cobrar o estacionamento. Então, tipo assim,
quando, digamos assim, pela misericórdia de Deus, Deus ele abre a tua mente e seus olhos são abertos, você vê, mano, não tem igreja para o Senhor vir buscar, não. Tem promessa nas Escrituras? Tem. É por isso que o Senhor ele não vem, mano. É porque a Bíblia fala acho que Mateus 24, acho que fala, né? E o verdadeiro evangelho, né? E esse testemunho será espalhado em todas as nações. Amados, quando a gente não tem o entendimento das Escrituras, a Bíblia fala, acho que Eclesiastes 11, Eclesiastes 12, tem um tempo para todas as coisas, né? Mas esse tempo a qual o Senhor fala da palavra é para ontem. Por isso, eu tenho um filho, eu tenho que instruir meu filho. Não sei o que é isso, mano. Eu tenho uma filha, eu tenho que instruir essa filha, né? Mas quando a criança vai chegando a um certo tipo de idade, como fala no livro de Provérbios, já dá para saber se ela é uma pessoa boa ou se ela é ruim. Então a gente sabe, amado, que tem crianças no inferno, né? Às vezes a criança passou, o carro foi lá, atropelou, acabou. Abriu um buraco, 7 palmos, desceu o caixão, já era. Entendeu? Aí você abre as Escrituras, depois da morte segue seu juízo. Então, e você fica um pouco preocupado, pouco não, né? Entre aspas, muito preocupado, porque Jesus ele fala que tem que nascer uma criança dentro de uma pessoa adulta. A Bíblia Sagrada ela transforma o homem em uma criança, né? Pelo Espírito da Palavra, que é manso e humilde e puro. Então tem que nascer dentro de cada pessoa uma criança, aquele mistério ali aqui que o próprio Jesus ele fala. Se vocês não se converterem como uma criança, jamais vocês entrarão, jamais vocês verão a face do Senhor, que é totalmente pura, mano, e santa. Numerosas pessoas aí falam que seus pecados estão perdoados, é que as pessoas estão limpas, né? Digamos assim. Mas essa coisa ela só acontece, amado, de um arrependimento genuíno, não de uma coisa convencida. Forçaram Zaqueu, pressionaram Zaqueu, porque Jesus, na sua onisciência, já sabia que Zaqueu queria conhecer ele. Ele sobe em cima daquela figueira brava e todo mundo vê, né? E o Senhor já sabia pela sua onisciência o resumo, a finalidade de que lá me convém hoje repousar em tua casa. Me fala a memória, é assim, acho que está escrito no livro de Mateus. Então, o Senhor já sabia, né, que aquelas pessoas, você come com pecador, você come com publicano, né? Então, Zaqueu ele sente esse remorso, porque ele sabia da tua culpa e ele sabia que Jesus perdoava, ele sabia das coisas que Jesus fazia, né? A quem eu roubei, a quem eu defraudei 4 vezes mais, ele tinha bagagem para isso. A palavra fala que ele era rico. Hoje chegou salvação nessa casa. A gente vê o ladrão da cruz. Você vê a situação de Paulo e Silas, né? Paulo ali expulsa o demônio daquela menina que estava trazendo lucro, né? O Senhor já sabia. Paulo queria pregar em outro lugar, mas o Espírito tirou ele dali e jogou para um outro lado, porque o carcereiro iria se converter, a família do carcereiro, né? Então, esse testemunho, amado, através de pessoas arrependidas que tiveram um novo nascimento, Deus ele quer usar essas pessoas. Tipo aquela situação daquele gadareno lá, ele queria acompanhar o Senhor. Fica aqui, mostra para os seus pais, mostra para esse povo a misericórdia que Deus teve na tua vida. Só que nos dias, voltando para os dias atuais, é muito teóloga, mano. São muitas pessoas que têm o entendimento da bagagem da letra, do superficial do que está escrito, mas isso não tem poder para abraçar o teu coração e limpar. O que tem poder é o Espírito que está na palavra. E quando você vai ler as Escrituras Sagradas, ela é pura, ela é santa, é crucificada e marra os desejos pecaminosos do homem. Por mais vícios intensos que o homem tem, a leitura da palavra, o próprio Espírito Santo é a palavra. A Bíblia fala que o Senhor ele é o Verbo se fez carne e andou entre nós. A Escritura Sagrada é o próprio Deus.
É a própria palavra, né? Digamos assim. Só que o pastor, e o que ele vai falar? Vocês têm que ceiar, vocês têm que participar do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, a mente da pessoa ela vai sendo trabalhada pouco a pouco, e que não tem um discernimento que só Deus pode dar. Entra, se infiltra, põe ali o crachazinho, né, pendurado no pescoço, obreiro, diácono, pastor, missionário, o que for. Passar 30 anos dentro da igreja, não fala em línguas, não tem um testemunho, eu era isso, fazia isso, a mente minha totalmente dominada por demônios, né? Não conseguia me controlar, e por mais que as pessoas falam, mano, não vai entrar. Primeiro, a pessoa tem que querer, né? E Deus, ela tem que dar um primeiro passo, ela tem que insistir, pedir com sinceridade. Se eu não estou entendendo nada, como que eu vou me libertar disso, né? Então, o esforço, ele vai, né? Mas a grande maioria dos pastores, amados, é isso aqui, ó. Tem que falar, amados. É financeiro, né? Eles abram um negócio não com a finalidade de converter almas, não com a finalidade de salvar almas, porque se tivesse, mano, ninguém entraria com camisa de time lá. As criancinhas estariam com roupinhas, né? Digamos assim, o pai doutrinando desde cedo para não cair na mão de Satanás e depois lá fora. Não estaria com mochilinha do Homem-Aranha, né? O filho do pastor não estaria com cordãozinho, mano. As meninas com tipo assim, com decotezinho, não é seguido conforme o espírito que está na palavra. E a grande maioria, mano, vai atribulada. O pastor não pode, porque a palavra condena. A pessoa não está preparada, também tem um tempo de Deus, mano. Não é o tempo do pastor, não é o tempo do homem, digamos assim. Eu não vou dizer nem que não é o meu tempo. A Bíblia fala, se hoje ouvires a palavra de Deus, amado, não endureçais o vosso coração. Então, é para ontem. Só que é um trabalho muito lento. De trabalho de uma vida, a qual a pessoa ela tem que esperar Deus começar a trabalhar, né? E a pessoa ela tem que abrir o coração para isso. Tem passagens nas escrituras que falam que Jesus ele não conseguia fazer muitos sinais e maravilhas onde que ele saía ali, né, na sua própria terra, porque o povo já conhecia ele, né? Ele não poderia fazer muitos sinais ali. Então, ele opera até hoje, amado. O Espírito do Senhor, ele opera até hoje. Aquela mulher, quando foi tocar na orla do Senhor ali, acho que é em Marcos, acho que fala, se não me falha a memória, a qual ela tira poder pela fé, a qual ela tira virtude pela fé, Jesus ele pergunta quem me tocou, de mim saiu virtude, de mim saiu o poder. E ela, muito temorosa, ela fala, não, foi eu que toquei, foi eu que toquei. A palavra de Jesus ele fala que ela estava curada, né? Mas a gente sabe, mano, que não foi aquele pano, não foi aquele pedaço de pano ali na orla que curou, foi a fé dela. Foi a mesma coisa que Jesus ele tinha falado para aquele centurião, assim como você creu, né, que na mente dele era só Jesus falar, não, pode ir, que já está curado o seu servo. Não precisa o Senhor ir lá, porque eu não sou digno, porque o Senhor entra debaixo do meu telhado. Assim como você creu, assim acontecerá. Esse Espírito é o mesmo Espírito que está hoje, amado. E se a gente for notar, o véu está rasgado, o véu do templo de Jerusalém ele foi rasgado, o homem tem acesso direto, mas pelo Espírito. E a gente olha no livro de João, o homem em pecado, ele não tem acesso a Deus. Digamos que por mais que o seu pastor fale, que você tem que participar de Mel, ela está tendo pesadelo. Mel, acordou. Ó, glória. Por mais que o seu pastor fale que você tem que participar de Santa Ceia, que você tem que participar dos cultos, mas se você não vê um crescimento dele para o rebanho, porque acusar é fácil, mano. A pessoa tem pecado, fulano tem pecado, fulano... todos pecaram, mano.
Pelo que eu vi nas Escrituras, não tem pecado grande, pecado pequeno. Todos pecaram. O que o homem tem que fazer? Deixar o pecado. E aí, deixou o pecado. E agora? É só leitura da palavra? Não tem o processo de santificação, que é uma coisa pessoal, amado, dela e Deus. E inúmeras pessoas falam em língua forçada. A gente vê que não é Deus que está usando. As pessoas querem entregar uma coisa oculta, uma coisa de mistério, inventa coisas que... Mas para o homem ele começar a falar em língua, ele tem que ter uma separação muito intensa. Ele tem que ler muitas escrituras para que o espírito da palavra, a pessoa insensante lendo a palavra, né, e crendo exatamente no que ela está falando e estando convicto, né, o espírito toma a pessoa, e a pessoa fica acelerada falando, ela está sendo conduzida por uma coisa que não é desse mundo. Então, se o espírito pedir para ela falar, e se ela estiver sensível, ela só vai abrir a boca e Deus vai usar, mano. É simples assim. Às vezes a pessoa está lá iniciando um sermão, iniciando um culto, ela nem orou para ela entrar em espírito ali. Ela já começa falando em línguas, porque na mente dela, aquelas palavras que ela fala já está armazenada aqui. Mas se você ficar falando um texto toda hora, dentro desse texto, seu coração ele vai armazenar uma frase, né? Tipo assim, um exemplo, para vocês pegarem. Eu sempre começo a live, pais amados, louvado seja Deus, ele é honra, ele é glória. Isso já está armazenado no meu coração. Iniciou a live, eu estou vendo que está correndo o tempo lá, pais amados, louvado seja Deus, ele é honra, ele é glória. Essa coisa ela já está aqui, já está armazenada, já está gravada no meu coração, porque Jesus ele pede para a palavra também ficar gravada no coração. Mas o Espírito, amado, ele trabalha de uma maneira aqui, ele trabalha de uma maneira lá, são maneiras totalmente diferentes. Você está me entendendo? O culto ele está sendo arrastado, dominado por homens que não tiveram um segundo nascimento, né? Homens que não passaram pela moenda, porque todos querem servir o Senhor, mano, né? Pelo coração, mas quando Deus ele começa a trabalhar e começa a vir a angústia por conta da palavra, como está na parábola do semeador, a pessoa logo ela não aguenta. É uma coisa que sufoca, né? Que a vida dela está sendo crucificada, moída e quebrada. Como está em Isaías 53, como o próprio Deus se agradou em moer o próprio Jesus, porque ele pegou os pecados da humanidade de gerações. Está tudo sobre o domínio ali, né, de Jesus. Mas o Espírito, mano, ele é ativo e vivo, né? Para as pessoas que já se crucificaram e já tiveram um novo nascimento. Então, o culto de ontem foi bom, o outro culto tem que ser maravilhoso, mas se você estiver para baixo, estiver sobre a vista dos olhos, o culto ele vai ficar amarrado. Por mais que você tenha uma leitura boa, por mais que você seja sábio, tiver várias faculdades e tiver várias informações, bagagem, biografias, por mais que você saiba desenrolar bem a palavra, vai ser culto de homens, amados. Vai ser coisa de homens, né? Palavras de homens que saíram do coração do homem, porque o homem, quando ele está sedento, ele quer o Senhor, ele se arrepende de todo o coração, ele se torna como uma criança. Aqui o ego do homem ele é quebrado. Tem uma coisa dentro dele ali que convence ao Senhor do que ele realmente está, que ele realmente é, que nasceu uma coisa da palavra, nasceu uma coisa do Espírito. Agora você junta toda a congregação, toda a igreja com esse mesmo pensamento, amado. É o que Paulo fala, né? É o mesmo pensamento, né? Se torna uma coisa calorosa, uma coisa fervorosa. E não é assim que a gente está observando, né? Se o pastor falou que eu sou, se eu arrumei 2 ou 3 pessoas que me convencem e está ao meu favor, eu já nasci de novo, mano. Falo meia dúzia de línguas, entrego qualquer revelação que vem da minha cabeça. Termino o culto, né? Você vê quem é quem, né?
Porque por mais que a pessoa ela tenta te convencer, ela não consegue. Pode passar um ano, mano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O que a pessoa ela vai se manifestar, ainda que demore. Você tá me entendendo? Hoje em dia tem muitos manipuladores, amados. Eles vêm bem devagar. Eles vêm bem sorrateiro. Eles sondam toda a tua vida. Pega todos os seus problemas, digamos assim, os seus acertos não é válido. Eles vão pegar ali as suas falhas, os seus erros. Não, você não é. Você não tem um novo nascimento, você não é de Cristo. E te joga lá para baixo. Se duvidar, pisa até no caniço e apaga o fogo. Então, quando você vai abrir as Escrituras Sagradas, o alvo do Senhor é as ovelhas perdidas de Israel, mas os que têm fé, né? Os remanescentes, os que estão, digamos assim, as ovelhas perdidas, mas Jesus ele fala que ele não veio chamar os sãos, ele veio chamar os doentes, que são os doentes que precisam de remédio. São esses que precisam de cura. Então, a pregação é qual? A gente vai para a rua, sabendo que a gente não conversa ninguém de nada, né? Cada um tem o seu tempo. Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar com cada um, né? Paulo fala que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Tanto ele como o outro não é nada, né? Quem dá o crescimento é Deus. Então, mas a ordenança de pregar a palavra, né? A palavra, do jeito que ela é obrigatório. E Deus vai trabalhar com a pessoa, mano. Esquece ela, deixe ela lá do jeito dela. Você tá me entendendo? Mas a Bíblia fala no livro de Provérbios: procurai saber o estado das suas ovelhas. Ezequiel também fala em relação a isso. Então, essa coisa, mano, de ser pastor não é para qualquer um. Mas pelo financeiro, eu posso abrir, mano. Qualquer coisa, botar um extintorzinho lá na quina lá. O que o coração das pessoas querem ouvir? Prosperidade, bênção e cura, né? Eu procuro os testemunhos, falo aquilo que vocês querem ouvir e prendo vocês lá dentro com palavras, não pelo Espírito. Vocês não vão crescer nunca, nunca, nunca. Hoje até Satanás está fazendo milagre, mano. Porque a Bíblia fala em relação a isso. Não tem como você discernir o trigo do joio no começo, porque é muito parecido, né? E os dois não dão fruto. No início é muito parecido. Tem que largar crescer junto. E detalhe, a gente já observa nas Escrituras que Deus ele dá entendimento a um, aniquila o entendimento do outro. A gente já vê nas Escrituras que Deus ele repreende igrejas ali no livro de Apocalipse, né? A qual ele fala que a pessoa teria que voltar ao primeiro amor. Ou seja, tá todo mundo, amados, em um barco. E esse barco ele está prestes a afundar. Resumo, todos vão morrer, né? E o Senhor ele está dando essa oportunidade para todo mundo se mostrar, né? E tudo que a gente faz é canetado, é relatado. Então não dá mais para você pegar os pecados da outra pessoa, né? Porque é uma coisa particular dela. Ela está em processo de crescimento. Agora, que não dá é para você pegar os erros, você denegrir a imagem da pessoa. Porque para você convencer ela a largar o pecado, você leva 5 anos, filho. Se não levar 10 ou 20. Agora, para você matar ela, você fazer ela desistir de tudo, é uma palavra, não é nem um dia, é um minuto. Você fala uma coisa errada, num tempo errado, num momento errado, você estraga uma coisa, né, de 15 anos de trabalho, ou uma vida que o Senhor estava tentando trabalhar. Né? Então, porque a pessoa não está pelo espiritual. A pessoa que ela é espiritual, mano, ela discerne todas as coisas, a Bíblia fala. Né?
E o que Deus quer? A tua experiência, o teu testemunho que Deus fez na sua vida vai converter muitas pessoas. Que as pessoas estão focadas em você, né? Digamos assim. Mas ainda que esse testemunho seja levado nos púlpitos, não é o que o Senhor quer somente, né? É a leitura da palavra, é só ela que cura, é só ela que liberta, é só ela que transforma. A palavra de Deus, do jeito que ela tem esse efeito. Por mais que eu chegue, amado, e conte um testemunho, pode convencer, mas não vai libertar a pessoa. Você está me entendendo? A pessoa ela pode ter um incentivo. Não, ele era assim, ele fazia isso. A palavra mudou, a fé dele mudou ele porque ele acreditou no que está escrito, né? Então, digamos assim, pela finalidade do pastor que é só bênçãos, agora eu estou na bênção. Agora Deus está me prosperando. Mas a palavra ela não fala em relação a isso. A palavra ela é o oposto. Vocês não são daqui. Vocês não pertencem a esse mundo, né? Então, a gente não pode generalizar, mas o que está escrito. Vocês são peregrinos de passagem daqui, né? Vocês não pertencem a essa vida. Vocês não se pertencem. A Bíblia quer dizer que eu não sou dono da minha vida. No meu coração, eu me mando, mano. Eu sou dono de mim. Mas a Bíblia fala no livro de Salmos que o Senhor já está com o arco preparado, já está com a lança na mira. Se o homem ele não se converter, a flecha atravessa peito e fígado. No livro de Provérbios, se não me fala, acho que é Provérbios 30, se não me fala, Provérbios 29, eu esqueci. O homem que muitas vezes repreendido é e endurece a cerviz, será quebrantado sem cura. Deus ele vai vir para ele num tempo imediato, sem que ele perceba. O Senhor ele vem, né? Lá no livro de Apocalipse fala, né? Para o homem ele vigiar, porque para ele não sabe em que hora que o Senhor vai vir. E o Senhor ele vem, mas e o Senhor ele vem com ira, né? Ele vem com fúria, porque tempo ele dá, oportunidade ele dá. Se o homem se achega a ele, né? Ele se achega ao homem. Porque no livro de João vai falar que o Senhor ele não ouve o pecador, mas Isaías 59 vai falar que o Senhor ele quer participar. Só que a gente põe uma barreira que é o pecado. Nós temos que se arrepender, tirar o pecado, comer a palavra, ter um novo nascimento, se achegar para Deus em santidade para ele poder olhar. Então, se isso fosse falo nos púlpitos, né? Digamos assim, se isso fosse falo nos púlpitos, os cultos seriam outros, amados. Quando a pessoa entrasse lá falando coisas do coração dela para tentar convencer, as pessoas já... Você não está bem, irmão, está acontecendo alguma coisa? O que houve? A fé sua está caindo, né? Porque, tipo assim, tem uma pessoa que já está com olhos de fogo, né? Mas como tá todo mundo na mesma linha, mano, né? E os cultos eles estão sendo arrastados, levados por homens. Ninguém fala mais sobre o inferno. Não tenha mais aquela coisa de medo de perder a salvação. Moisés, ele falou isso. Você falou que você não vai guiar a gente, porque você está, né, digamos assim, com o ranço do povo, porque o povo pecou. Mas eu não saio daqui se o Senhor não for comigo, né? E se o Senhor não tiver o seu povo, né, como seu, como a sua bandeira, pode riscar meu nome no livro da vida. Moisés, ele fala isso no livro de Êxodo, né? Pode riscar meu nome. E Deus ele fala, riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Ezequiel também fala nisso, a alma que pecar, essa morrerá. Por que essas coisas não estão sendo trago para ter medo? Por que a pessoa não chega lá no púlpito com a palavra, todo mundo já levanta lá, né? Porque quando a palavra ela começa a ser dita, porque o pregador não tem, amado.
porque ele sabe aquele que acrescentar, aumentar ou tirar, dará conta, né? Pelas suas palavras vocês serão salvos, pelas suas palavras vocês serão condenados, né? Ai daquele que pronunciar o nome do Senhor em vão. Então a pessoa apanha a Bíblia assim, o coração treme, a pessoa já começa a chorar, já começa a dar soluço, ela fica nervosa, porque ela crê no que está escrito. Esse temor, amado, ele já foi varrido, casa limpada. As pessoas estão brincando de falar em línguas. As pessoas estão brincando, amado, achando que já são, e elas não são. Elas estão sendo influenciadas pelo teu coração. Porque um cristão, amado, ele tem um semblante dócil. Já foi quebrado. Seus olhos refletem luz. E sempre ele vai lembrar das cartas de Paulo, né? Paulo falava que os pecados dele tão de perto rodeavam, né? Isaías vai falar que ele viu a face do rei, né? E ele é pecador, habita em um povo, no meio de um povo de lábios impuros, né? Você vai ver os que são, falando que não são. Moisés é conduzido para libertar o povo. Quem sou eu para libertar o povo de Israel? E Deus fala, não, eu serei contigo. Mas eu não sei falar, né? Deu uma de Jeremias, eu sou incircunciso de língua. Deus, ele conhece o povo fraco. São esses povos, amado, que a gente não dá nada e que está embaraçado no pecado. Deus, ele faz do jeito dele, mano, da maneira dele. Mas a pessoa, ela tem que dar o primeiro passo. Ela tem que buscar o Senhor em tempo oportuno. Queria poder falar mais, amado, mas o telefone está mostrando 5%. Vou salvar, louvado seja Deus. Mas é necessário que essas coisas aconteçam, amado. 2 Timóteo 4 fala que o povo não dará razão à verdadeira doutrina. Mateus 24 vai falar da apostasia, aumento do pecado, falta de fé. É necessário que essas coisas venham a acontecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou fechar aqui, mano, porque senão o celular vai desligar, não vai dar para me salvar. Louvado seja Deus.